Você já deve ter ouvido aquela máxima que diz assim: se todo mundo é porque ninguém é. Aí você pode pensar, nossa Marcelo, mas não tem lógica, como assim? Perceba, quando você é uma coisa, é porque você não é outra. Se todo mundo for Flamengo, ninguém é Vasco. Se todo mundo for Corinthians, ninguém é São Paulo, ninguém é Palmeiras. Se todo mundo for Atlético Paranaense, ninguém é Curitiba. Quando você é uma coisa, você abre mão de ser outra. Bom, hoje em dia no Brasil, e olha, não é só no Brasil, mas o que nós mais estamos vendo é o seguinte: todo mundo de repente virou comunista. Basta o cara não ser um nazifascista, basta ele não ser um liberal débil mental, basta ele não concordar que as pessoas morram de fome, basta ele não concordar que um cara entre numa festa de aniversário e assassine o outro só porque o bolo do aniversário do cara é do Lula, é de um cara de esquerda. Bom, qualquer um que destoe disso, portanto, é comunista. Significa o quê? A base dos comunistas ampliou bastante, não é verdade? Bom, é claro que a gente sabe que isso tudo é uma grande besteira, é um grande invencionismo. Só que de onde surgem essas coisas? Por que as pessoas... Por que tem gente que ainda acredita nisso? Talvez 99% das pessoas que falam numa rede social assim: fulano é comunista, você é comunista, vai pra Cuba, não sabe nada sobre comunismo, não tem a menor ideia do que é isso. Portanto, esta é a chance de você pegar esse vídeo e mandar para aquele teu parente maluco, para aquele teu amigo maluco, para mostrar o que é comunismo, para esclarecer, para as pessoas saírem deste delírio eterno. Bom, comunismo é uma doutrina econômico-filosófica que fala, que estuda os problemas sociais. Essa doutrina, ela foi escrita, ela foi idealizada, ela foi pensada por dois caras: Karl Marx, o Carlos Marx, e o Friedrich Engels, o Frederico Engels. O Marx e o Engels nasceram no começo dos anos 1800 na Alemanha. Perceba, eles dois estavam notando que a sociedade como um todo, não só na Alemanha, mas eles estavam notando que a sociedade como um todo estava passando por diversas mudanças, diversos problemas. E eles notavam que havia, entre outras coisas, uma brutal exploração das pessoas mais simples, dos trabalhadores. Perceba que nós estamos falando dos anos 1800. Pois bem, o que o Marx e o Engels fizeram? Eles começaram a estudar as realidades e as hipóteses em que o mundo poderia, vamos dizer assim, mudar. Como que um trabalhador poderia se libertar? Como que um trabalhador poderia deixar de ser explorado por aquelas pessoas que estavam acima dele? É claro que os anos 1800 são muito diferentes dos anos 2020. Veja, nós temos aí uns 200 anos de diferença. A sociedade mudou brutalmente. Só que parece que parte da população parou no tempo e se recusa a fazer essa interpretação. O comunismo era uma teoria econômico-filosófica criada nos anos 1800 para tentar entender os problemas daquele momento social. As teorias descritas pelo Marx e pelo Engels foram utilizadas em diversos países, em diversas situações, umas com mais sucesso e outras com menos sucesso. É possível dizer, segundo os teóricos do comunismo, que o comunismo efetivamente nunca foi implantado em lugar nenhum. Por quê? O comunismo ele seria o seguinte, segundo a ideologia do Marx e do Engels. E por quê? Porque, segundo Marx e o Engels, o comunismo seria a abolição da exploração privada do trabalho, e esse trabalho seria regulado, portanto, pelo Estado, que seria, por sua vez, comandado pela classe trabalhadora. Significa o quê? Talvez você já tenha ouvido falar aquele termo, ditadura do proletariado. Quando você entende ditadura do proletariado, significa que ninguém é um ditador ali. O cara virou um ditador, um proletariado, ou seja, um trabalhador, um proletário, vira um ditador. Não tem nada a ver com isso. Significa o quê? Ditadura do proletariado significa que os trabalhadores ditam as regras, eles fazem as regras. E, portanto, segundo o comunismo, deveria-se basicamente extinguir o capital privado. Tudo pertenceria ao Estado e o Estado a todos pertenceriam. Portanto,
tudo pertence a todos. Seria mais ou menos essa a explicação. Comunismo significa comum. O que é comum? Não é aquela coisa ordinária, comumzinha, isso aqui é um negócio comum. Não. Comunismo é o que está acessível a todos, é um bem comum. O que é um bem comum? Um bem que está acessível a todos. Por isso, comunismo. Uma das coisas que a gente mais ouve o tempo todo é fulano é comunista. Isso, às vezes, vindo de uma pessoa que mal tem o que comer. Se essa pessoa, que mal tem o que comer, soubesse o que é em verdade comunismo, muito possivelmente ela entenderia que aquilo seria até melhor para ela, porque ela teria uma vida melhor do que a que ela está tendo agora. Ah, Marcelo, mas onde é que o comunismo deu certo? Bom, isso pode ser questionado, isso pode ser interpretado de diversas formas. A principal que eu entendo é a seguinte: o comunismo nunca foi implantado efetivamente em lugar nenhum. Agora, o capitalismo foi? Será que o capitalismo, conforme ele foi idealizado, será que ele foi implantado em algum lugar? Ah, mas o comunismo não deu certo. O capitalismo deu certo? O que é dar certo para você? Infelizmente, a desinformação, ela caminha a passos largos, de modo que, no momento que nós estamos vivendo, é cada vez mais difícil você conseguir conversar com alguém e explicar para ele as diferenças das coisas. Note que o comunismo, conforme ele existe no imaginário popular, ele deixou de existir no final da União Soviética. Não é que não existam, em tese, ao menos, outros países comunistas. Pelo menos você teria uns dois aí, que seria Cuba e Coreia do Norte. Só que Cuba e Coreia do Norte, eles são completamente diferentes um do outro. Assim como Cuba e Coreia do Norte são muito diferentes do que era a União Soviética. Sem esquecer, é claro, da China, em tese, comunista. Agora, será que a China é comunista? Ou a China não é comunista? Por que muita gente fala assim, não, mas a China não é comunista? Por que a China não é comunista? Porque nem tudo pertence ao Estado? De fato, a China fez uma abertura muito grande de tempos para cá, de modo que realmente nem tudo pertence ao Estado. Isso faria, ao menos em tese, que a China deixasse de ser comunista? Ao meu entender, sim. Por outro lado, volto a dizer aquilo que eu falei no começo. A teoria comunista é uma teoria feita nos anos 1800. Não teria nenhum cabimento ela ser implantada exatamente como ela foi escrita nos dias de hoje. Seria mais ou menos como dizer, não tem uns trechos lá da Bíblia que fala que você não pode comer carne de porco, que você tem que bater no teu filho com vara? Você acha que necessita? Será que não dá para adequar aos novos tempos? Sim, dá. E é isso que se faz em muitas igrejas que não são fundamentalistas. Então por que quando nós estamos falando de uma teoria econômico-filosófica que é muito mais difícil de entender do que religião, do que a palavra da Bíblia, por que quando nós estamos falando disso, a gente nega que evidentemente a teoria comunista não pode ser aplicada em 2020, 2024, conforme ela foi escrita nos anos 1800, 1820. Não dá. Portanto, sim, existe a possibilidade da China ser, ao menos ao meu ver, comunista. Por quê? Porque ela se entende um país com preceitos comunistas, com ideais comunistas, ou seja, ideais comuns, mas que não foi implantada na sua totalidade. Inclusive, a China já divulgou que ela pretende construir uma cidade e que ali seria o embrião efetivo do comunismo. Tudo ali seria realmente comunismo, conforme foi especificado pelo Marx e o Engels. É uma experiência. Agora vamos esquecer tudo isso. Vamos falar basicamente do comunismo. Por que o fantasma do comunismo assusta tantas pessoas? Esse fantasma do comunismo assusta tantas pessoas porque, assim, isso nasce basicamente nos Estados Unidos, que obviamente tem uma teoria econômica, uma ideia de mundo muito diferente daquela que foi imaginada pelo Marx e pelo Engels. Na verdade, quando Marx e o Engels começaram a estudar o comunismo e propor ideias para melhorar o mundo, eles estavam se baseando, sabe em qual país? Nos Estados Unidos. Eles achavam que a exploração do homem pelo homem era tamanha que as pessoas iriam se revoltar. Portanto, aconteceria uma
tomada de poder pelo proletariado, e aí as pessoas começariam a distribuir melhor as riquezas. Qual não foi a surpresa do Marcos e do Anjos que isto não aconteceu nos Estados Unidos? Isso foi acontecer num outro país que era profundamente atrasado, profundamente agrário, que era a Rússia czarista. Lá naquele país, as pessoas resolveram, um certo grupinho de pessoas ali, liderados por um tal de Lenin, Vladimir Lenin, as pessoas resolveram se insurgir, as pessoas resolveram acabar com a ditadura que os massacrava. Neste caso, uma ditadura como aquela que a gente conhece. Era realmente, naquele momento, a ditadura dos czares. O que eles fizeram? Fizeram, portanto, a Revolução Russa, que implantou o assim entendido comunismo. E o que era o assim entendido comunismo? Era aquilo que o Lenin, naquele momento, junto com os seus amigos, imaginavam que seria possível e que seria recomendável para uma sociedade de 1917, 1919, que também é muito diferente de uma sociedade de 2020. E aí passou um tempinho, o Lenin morreu e entrou um tal de Stalin no poder, que era uma pessoa que entendia o comunismo de uma forma completamente diferente. E aí você pode ficar pensando assim, tá vendo? Cada um entende de um jeito. Bom, então me diga o seguinte, quantas religiões evangélicas, pentecostais ou neopentecostais, quantas delas existem? E por que elas existem assim tão diferentes? Porque fulano era de tal religião, não gostou, saiu e fundou outra. Aí não gostou daquela, saiu e fundou outra. E foi assim por diante. Então quer dizer que na religião você pode fazer esses subentendimentos, você pode discordar e fazer a sua teoria, mas numa teoria econômico-filosófica, como por exemplo o comunismo, e quiçá até o capitalismo, quer dizer que você não pode fazer a tua própria visão ou a sua própria adaptação daquela teoria. A teoria do comunismo, note, voltando àquilo que a gente já falou, é uma teoria que prega o bem comum, prega que o homem não seja explorado pelo homem. Ao passo que o capitalismo, talvez não em sua concepção, talvez não no momento em que ele nasceu, mas o capitalismo redundou para a exploração brutal do homem pelo homem, o total liberalismo, onde não existe regra. E aí, você pode imaginar, o comunismo não deu certo porque era uma ditadura nos países em que ele foi implantado. Ok, mas e o capitalismo deu certo? Quando eu fiz a minha monografia em Direito, há bastante tempo atrás, que falava sobre a necessidade de uma lei antiterrorismo. Naquele momento, nem existia uma lei antiterrorismo no Brasil. Eu avaliei tudo aquilo por diversos aspectos, entre eles o econômico, sociológico, e em dado momento, a banca me pergunta o seguinte, mas Marcelo, pela teoria que você está apresentando, você não é um democrata, você não gosta de democracia. Aí eu disse, mas será que isto que você está imaginando que é democracia, minha querida banca, será que isso que você imagina que é democracia, realmente é democracia? Será que um país que se apresente comunista é menos democrático do que um país capitalista? Porque perceba, disse eu a eles, a América Latina toda, com a exceção de Cuba, teve ditaduras e nenhuma delas era comunista. Por que eu disse com exceção de Cuba? Porque Cuba era a única ditadura comunista. Mas todos os outros países da América Latina tiveram ditaduras. Todas elas capitalistas. Então você percebe como isso é uma manipulação grosseira dos fatos reais? Todos nós, inclusive o Brasil, enfrentamos ditaduras capitalistas financiadas pelos Estados Unidos. Como assim, portanto, que só o comunismo está associado à ditadura? E sabe por que é só assim que você escuta? Porque a fonte de onde você obteve essas informações sempre foi o mesmo lugar, os Estados Unidos. Mas não se preocupe, você não é exceção. Qualquer um de nós sempre bebeu nessa fonte que são os Estados Unidos. É que
foi mais ou menos assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente, o mundo foi dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Os países que se aliavam a um e os países que se aliavam ao outro. Os Estados Unidos gostavam de usar, e ainda usa, o termo Ocidente para dizer aqueles que estavam associados a ele. Era um exagero, porque nem todos no Ocidente estavam necessariamente ligados ou associados aos Estados Unidos. Pelo menos não automaticamente. Inclusive o Brasil da ditadura militar, que em diversos momentos repeliu a sua associação automática com os Estados Unidos. Nem sempre os ditadores do Brasil naquela época quiseram estar associados automaticamente aos Estados Unidos, apesar de não se associarem de forma alguma à União Soviética. É que, na verdade, aqueles ditadores, talvez eles tivessem um projeto de Brasil, coisa que os cidadãos que pretenderam dar um golpe, questão de 2 anos atrás, não têm a menor ideia do que significa projeto de país. Eles nunca planejaram nada, o único projeto que eles tinham era sugar todas as riquezas do país. Evidentemente, eu não estou aqui defendendo a ditadura militar que passou pelo Brasil, até porque ela deixou muitas mazelas. Então eu acho que está mais ou menos explicada esta besteira de que ditadura é sempre comunismo, o comunismo é sempre ditadura, e que o capitalismo é lindo e maravilhoso e nunca está associado à ditadura e sempre à liberdade. Isto é uma grande mentira. Na verdade, os países extremamente liberalizantes, boa parte das vezes, talvez até na maior parte das vezes, eram sim ditaduras. E por quê? Porque você desregula basicamente todos os setores. Você deixa o capitalismo selvagem aflorar. Você não coloca regras, você não coloca limites. O único limite ali é o Estado todo-poderoso, o Estado ditador. Mas o Estado ditador só interfere naquilo que interessa para ele e para os donos do poder. O maior exemplo da América Latina nesse sentido talvez seja o Chile, que os liberalizantes insistem em dizer que deu certo. Bom, deu certo. Para quem? Vai hoje no Chile e pergunta para os velhinhos que nunca conseguiram se aposentar. Os velhinhos herdeiros da época do Pinochet, que nunca conseguiram se aposentar. Será que deu certo o Chile? Ou mais próximo do que isso, dá um pulinho ali do nosso lado, os nossos irmãos, a Argentina sob o governo Milei. Recentemente, há poucas semanas, o Javier Milei mandou a polícia bater nos velhinhos aposentados que estavam reclamando que a aposentadoria não estava dando para sobreviver. E ele mandou a polícia descer a borracha nos velhinhos. Señor presidente, me va a perdonar, pero yo en estos momentos aprendí de usted a hablar. Estoy podrida de usted y de toda su m***. Nosotros por lo menos comíamos, hoy día no podemos ni comer. Tengo 86 años, pago 150.000 pesos de alquiler, los medicamentos me los sacaron todos. Mi nombre es Aide García, soy abuelita de Cromañón. Siempre me castigaron en todo por las marchas, pero ya no tengo más miedo. No tengo miedo ni a usted ni a nadie. Tengo una jubilación como corresponde a los viejos que estamos vivos. El muerto, muerto está, no paga impuestos. Liberdade, carajo! Curiosa essa liberdade. Liberdade para quem, Milei? Para aqueles que são os donos do poder e os donos do dinheiro? Eu sei que se você é uma pessoa que não gosta do comunismo, você não se convence com nada disso que eu falei, evidentemente. O que eu gostaria, no entanto, é que ao invés de achar o que é comunismo, achar o que é capitalismo, você começar a pensar no que é melhor para você. Como eu disse no começo dessa nossa conversa, boa parte das pessoas que dizem assim: fulano é comunista, vai morar em Cuba, vai morar não sei aonde. Boa parte dessas pessoas realmente estariam melhores nesses lugares. Muito possivelmente estaria melhor em Cuba. Quando você sai do aeroporto de Havana, tem uma placa no início da cidade dizendo mais ou menos assim: esta noite, tantos milhões de crianças, tantos milhares de crianças vão dormir na rua. Nenhuma delas é cubana. Se você der um pulo numa favela brasileira, numa comunidade extremamente pobre brasileira, e perguntasse assim para ele: fulano, você gostaria de trocar a sua vida aqui e ir para um lugar que tem sol tipo 365 dias no ano, um belíssimo clima, que tem praias exuberantes, e você é o seguinte, você ganharia pouco, mas você teria saúde, educação e segurança para você e para sua família. Você ganharia muito pouco. Você não teria, talvez, ar-condicionado em casa.
Aí ele vai te dizer, mas eu não tenho ar-condicionado em casa, eu moro num barraco. Ah, tá. Você não teria, talvez, um carro luxuoso. Mas eu não tenho um carro luxuoso, eu moro num barraco. Você talvez não tivesse comidas muito chiques ou muito variadas todo dia. Mas eu não tenho isso, eu moro numa favela. Ah, entendi. Será que você trocaria, então, esta tua vida por viver naquele lugar, mesmo que você passasse por todas essas dificuldades que eu falei, e que, curiosamente, você não tem nada disso aqui? Você aceitaria morar nesse lugar? Ah, mas o que eu precisaria fazer para morar nesse lugar? Bom, você teria que entender que você vai morar num lugar comunista. Você acha o quê? Que o cara ficaria horrorizado? Ou você acha que talvez ele aceitaria? Quem respondeu que ele aceitaria está errado. Ele ficaria horrorizado. Sabe por quê? Porque ele sofreu uma lavagem cerebral desde que ele nasceu, dizendo que comunismo comia criancinha. Você já ouviu esse ditado, não ouviu? A coisa mais perversa que pode existir para um ser humano é a desinformação, porque ela não permite que o cara pense a partir das próprias ideias, pense com a própria cabeça. Ele está sempre tomando decisões baseado naquilo que ele aprendeu ou que ele ouviu do outro. Será que o cubano realmente está sendo nivelado por baixo? Ou será que o cubano sofre com os efeitos de um embargo de tipo, desde 1960 para cá, vamos dar 40, né? Quase 70 anos imposto pelos Estados Unidos? E você sabe o que significa o embargo imposto pelos Estados Unidos? Qualquer país que faça comércio com Cuba deixará de fazer comércio com os Estados Unidos e será retaliado pelos Estados Unidos. A maioria dos países não pode se dar o luxo de fazer isso, portanto, para de vender para Cuba. Então você veja, o maior responsável pela penúria enfrentada pelos cubanos não é o governo cubano, é o governo dos Estados Unidos, que, aliás, adora espalhar a pobreza pelo mundo inteiro. Quando a União Soviética ainda existia, Cuba tinha uma relação econômica muito forte com a União Soviética. Claro que era desigual. Cuba produzia cana-de-açúcar, basicamente, e a União Soviética produzia produtos industrializados e uma série de outras coisas. Queira ou não, Cuba conseguia fazer comércio com o bloco soviético. Isso permitia que Cuba tivesse um padrão de vida, que desse um padrão de vida aos cubanos, muito maior do que é hoje. Mas a partir do momento que a União Soviética deixa de existir, ela deixa de ter aqueles parceiros comerciais naturais. E aí, a maior parte dos países resolve fazer o seguinte, resolve falar, opa, beleza, eu vou aderir ao embargo americano e vou parar de fazer negócios com Cuba. E aí o que acontece? Você não consegue pintar uma casa em Cuba porque falta tinta. E por que falta tinta? Porque falta petróleo. Falta uma série de coisas em Cuba. Culpa de quem? Será que é culpa do governo cubano? Sim, é culpa do governo cubano. Sabe por quê? Porque o governo cubano, apoiado pela maior parte da população cubana, não abre mão de dar um estilo de vida decente para as pessoas. Ah, é um estilo de vida baseado na pobreza. É o estilo de vida onde você nivela por baixo. Bom, considerando que saúde, educação e segurança é um bem natural a todos os cubanos, será que muita gente, conforme eu falei, que é aqui do Brasil ou de tantos outros países, inclusive dos Estados Unidos, aquelas pessoas que estão morando atualmente nas calçadas, em barracas, na Califórnia, em tantos lugares ricos nos Estados Unidos, será que talvez elas não preferiam morar num lugar simples, mas com comida garantida, com saúde garantida, com segurança garantida? Eu arrisco dizer que a maioria gostaria. Mas se ela conseguisse escolher. Here in Los Angeles, there are nearly 50,000 people unhoused, and that number has risen by about 50% just in the past 5 years. About half of the people in the whole of the US who sleep outside of the streets are here in California, and the problem is only getting. Recentemente, na campanha eleitoral dos Estados Unidos, você ouviu aquele disparate do Donald Trump dizendo que o que a Kamala Harris quer implementar é uma saúde universal, ele falou em outras palavras, mas é uma saúde gratuita para todos. Aí o Donald Trump fala, mas isso é comunismo, onde todo mundo tem acesso à saúde. Você consegue acreditar num negócio desse? Você consegue acreditar que um candidato a presidente de um país fala isso?
E boa parte da população que não tem acesso a isso concorda com ele. É surreal, mas é o mesmo que acontece em tantos outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, onde as pessoas sofreram lavagem cerebral tão brutal que elas abrem mão de alguma coisa que é boa para ela e para a família dela, para os filhos dela, em troca de alguma coisa que é bom para quem está no poder. Elas estão abrindo mão de tudo isso de uma vida melhor para beneficiar os donos do dinheiro. Meu amigo, a classificação pobre de direita, sabe a quem que ela está destinada? Ao pobre de direita. Ao cara que é pobre, mas vota na direita. É o cara que é pobre, mas vota naquele que tira os direitos dele. Ou seja, o termo pobre de direita está destinado àquele pessoal que é pobre, sempre foi pobre, continuará a ser pobre, enquanto mantiver a sua subordinação ao capital. Por que tem tanta gente que passa fome no mundo? Se o mundo gera tanta riqueza. Você acha realmente que todas as pessoas que passam fome no mundo são vagabundas? Todo pobre é vagabundo? Mas se você pensa isso, meu caro pobre de direita, por que você não ficou rico ainda? Por que você, eventualmente, numa família de direita, numa família com pais de direita, com irmãos, primos, sei lá, tios de direita, por que vocês não ficaram ricos até agora, se vocês vivem no maná do liberalismo? O Brasil é um dos países que tem o capitalismo mais selvagem de todo o planeta. Por que você não ficou rico, já que você trabalha que nem um camelo? Ué, mas se você faz tudo isso, por que você não ficou rico ainda? Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo altamente filosófico e meramente explicativo, e você considera que esse vídeo é relevante, eu peço a gentileza para você de espalhar esse vídeo, compartilha, manda lá no teu grupo do Zap, para todos aqueles familiares ou amigos que você tem que são pobres de direita e não têm a menor ideia do que é comunismo. E também eu te convido a se inscrever no canal, curta nossos vídeos, comenta os nossos vídeos. Considere a hipótese de se tornar membro do canal aqui pelo YouTube, só R$ 4,99 por mês e você cancela quando quiser. Ou se você quiser contribuir de uma outra forma, pega essa chave Pix que está aparecendo aqui na tela e doa qualquer quantia. Você pode apostar que ajudando por qualquer uma dessas formas, você vai estar me auxiliando a produzir mais e melhores vídeos todo dia.